Guerreiros em Debate. Fala galera, aqui é o Edson, estou hoje com vocês novamente para poder fazer uma análise, dessa vez sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Bom, eu sempre costumo dizer, com os amigos meus, que final de campeonato nunca é um bom jogo. Você não vai ver uma final com a expectativa de que seja um grande jogo de futebol, porque em geral não é. É muito difícil ter uma final que seja um jogo aberto, com chance lá e cá, porque os times se precavem para isso exatamente para não acontecer como foi, por exemplo, no ano passado, de tomar 3 gols em 15 minutos, entendeu? Os times tomam cuidado, é um jogo que você tem mais cautela. Hoje, principalmente, o Cruzeiro não conseguiu impor seu jogo e eu atribuo muito isso à estratégia adotada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro tentou forçar demais, além do necessário, o jogo nas costas do lateral direito do Atlético, o Guga. Eu entendo que, tudo bem, ali era um caminho, era uma oportunidade que o Cruzeiro tinha. Só que o Cruzeiro tentou forçar tanto o jogo por ali que tirou essa opção. Porque o Atlético percebeu que toda hora o Cruzeiro tentava jogar por ali. Eu falo que sempre, uma forma que você vê que o time está tentando jogar de uma forma específica, sem não por situação de jogo, mas por instrução do técnico, foi o que aconteceu, por exemplo, o Dedé dominar uma bola na defesa, sem olhar nem nada, dar um chutão pro lado direito da defesa do Atlético. Por quê? Porque ele estava procurando um espaço nas costas ali. Ele foi orientado a buscar aquele espaço. Então acho que o Cruzeiro pecou muito nisso, tentou jogar demais por aquele lado. Aí o Atlético percebeu isso. Eu levei 5 minutos para perceber que o Cruzeiro ia forçar o jogo nas costas da defesa, nas costas do lateral do Atlético. O Atlético parece que levou mais ou menos o mesmo tempo, uns 5 minutos para perceber. Porque aí o Luan começou a fechar por aquele lado. E aí ficou assim. O time do Atlético ficou torto, porque só tinha saída pelo lado esquerdo, porque o lado direito ficou todo preocupado em fechar aquele lado da defesa. Porque o Cruzeiro só atacava por ali. Então o Atlético não precisava nem se preocupar pelo outro lado, porque o Cruzeiro demorava um pouco para fazer a virada de jogo, fazer a mudança de lado de ataque até a bola chegar no Edilson, e não tinha muita opção por aquele lado, porque os esforços principais estavam pelo lado esquerdo, do ataque do Cruzeiro. E aí, inclusive o Luan saiu no intervalo por causa disso, porque ele ficou só ali correndo. O Guga não teve uma única chegada no ataque, o Luan ficou marcando o tempo todo por aquele lado, porque ficou muito óbvio que o Cruzeiro só ia tentar por aquela jogada nas costas do lateral do Atlético. E aí quando tentava passar pelo meio, com a jogada, por exemplo, com o Rodriguinho, tinham 2 volantes para marcar, porque o volante acompanhava a passagem da bola, da lateral para o meio, e o outro volante já estava lá esperando a jogada, porque ele não precisava correr para o outro lado. O Cruzeiro não estava jogando por lá, era só daquele lado a partida. Então o Cruzeiro errou muito nisso, acho que o Cruzeiro estudou demais o adversário e ficou preocupado com os erros do adversário. E esqueceu de jogar o seu futebol. Na Libertadores, por exemplo, quando você tem os jogos contra o Huracan, contra o Deportivo Lara, esses times eles também têm falhas que se você acompanhar jogos deles, você vai perceber. Só que na Libertadores você não preocupa com isso, porque você não vai acompanhar o adversário de longa data. Você tem aquele jogo contra ele ali, então você preocupa muito mais em apresentar o seu futebol. Para mim foi o que faltou ao Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou muito preocupado com as falhas do Atlético, onde tinha brecha no time do Atlético, e esqueceu de fazer o seu jogo natural. Outra coisa que o Cruzeiro errou muito também, ao meu ver, foi que o Cruzeiro entrou na provocação do Atlético. O Atlético veio para catimbar o jogo, o Atlético tinha vantagem e queria manter essa vantagem. Então o Atlético não veio para propor jogo, o Atlético ficou fechado, os 2 volantes não avançavam, um dos laterais, que foi o Guga, ficou muito preso por causa da chegada do Cruzeiro. Então o Atlético veio para perder de pouco ou para não perder. O jogo estava 2-1 e o Vitor estava caindo, pedindo atendimento médico sem absolutamente nada acontecer. Então isso demonstra bem como é que foi a partida. Quando o Cruzeiro chegou a fazer o terceiro gol, eu até imaginei que poderia mudar o panorama, o cenário da partida, porque o Atlético teria que buscar um ataque, teria que buscar uma coisa nova dentro da partida para diminuir. Só que o VAR anulou o gol. Então, quando o VAR anulou aquele gol, foi decretando que o 2-1 seria o resultado da partida. Porque o Cruzeiro já não tinha um ímpeto de buscar o ataque sucessivamente, com jogadas uma atrás da outra. O Cruzeiro se precaveu também porque o Atlético chegava bem no contra-ataque, sempre pelos lados do campo, porque tinham jogadores velozes, pelos 2 lados. Então o Cruzeiro é um time que tem cautela, não é um time que deixa o adversário jogar. Aí eu vi alguns torcedores falando, porque deixou o Atlético tocar a bola demais.
Gente, o Cruzeiro deixa o adversário tocar a bola no meio campo. Você não vai ver o adversário tocando bola empurrando o Cruzeiro para o campo de defesa. Isso não acontece. O Cruzeiro tem uma marcação de voltar com as duas linhas de 4, deixar o adversário tocar a bola ali na linha de defesa. Então, tanto que você via muito o Igor Rabelo e o Léo Silva abrindo o jogo na lateral e depois a bola voltando neles. Então o Cruzeiro deixava o adversário com a bola porque eles têm a bola não é um problema. O problema é eles avançarem com a bola, fazer uma marcação lá em cima, pressão alta. O Atlético não estava fazendo pressão na saída de bola do Cruzeiro. Eu sempre observo o posicionamento do adversário baseado no tiro de meta. Por exemplo, quando o Atlético tinha um tiro de meta, o Fred ficava marcando um dos zagueiros e vinha alguém de trás para tentar marcar de um dos lados. Quando o Cruzeiro tinha um tiro de meta, o Ricardo Oliveira abaixava a cabeça e voltava para trás. Por quê? A orientação que ele tinha era de não marcar saída de bola, de preocupar na frente, no caso, no ataque do Cruzeiro. Para o segundo jogo isso vai mudar. O Cruzeiro vai ter mais espaço. O Cruzeiro não é um time que abre defesas. O Cruzeiro não vai pegar um time fechado e vai destrinchar a defesa do adversário até achar espaço. O Cruzeiro tem dificuldade contra times fechados e isso já é desde o início da era Mano Menezes. Então, para o segundo jogo, o Atlético vai ter que buscar o resultado, precisa ganhar. Nós invertemos a vantagem agora. Antes nós entramos em campo com a gente precisando de um resultado bom. A gente tinha a obrigação de ganhar hoje e conseguimos a vitória. Para o segundo jogo, o Cruzeiro vai mais tranquilo. É o formato de jogo que o Cruzeiro gosta. Jogo grande, decisivo, valendo o título e o adversário precisando buscar o resultado. Isso é o perfeito Cruzeiro. É tudo que o Cruzeiro queria, por exemplo, no jogo de hoje. Que o Atlético viesse para jogar e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro errou principalmente nas faltas bobas. O Lucas Romero fez uma falta idiota. A falta que o Lucas Romero fez para ganhar amarelo foi uma falta idiota, porque ele poderia inclusive ter sido expulso, prejudicado o time. Ganhou o amarelo e logo em seguida foi substituído. Por quê? Porque ele poderia fazer de novo. Então, teve, por exemplo, a expulsão do Rafinha, que foi uma expulsão também boba. O Adilson tinha levantado o pé e o Adilson estava nervoso. O Rafinha não precisava entrar na pilha. O Rafinha tinha que ter feito igual o Adilson fez na final do ano passado. Só deixa o cara nervoso pra lá, dá a pontapé, porque quem vai ser expulso é ele. O Rafinha também errou nisso. O time do Cruzeiro ganhou muito cartão amarelo bobo. Ainda bem que quem estava pendurado não ganhou cartão, que era, por exemplo, o Robinho. Nós vamos pro segundo jogo inteiros. Eles estão desfalcados do Adilson, nós estamos desfalcados do Rafinha, mas o desfalque pesa muito mais pro time deles, que precisou dos dois volantes, por exemplo, hoje, para marcar a jogada do meio de campo do Cruzeiro, né, principalmente com o Rodriguinho. Tenho confiança para o segundo jogo. O Campeonato Mineiro é o campeonato menos importante entre todos que o Cruzeiro disputa. Mas é importante ganhar, porque isso dá moral. No final do ano, por exemplo, você só ganha uma tríplice coroa se você ganhou o campeonato estadual, como foi em 2003. Então, nós não devemos subestimar o adversário. Não tem nada a ganhar. Nós vamos para o segundo jogo agora com a cabeça erguida, porque fizemos uma boa primeira parte, né? Ganhamos, revertemos a vantagem, mas é dentro de campo que se vai resolver o campeonato. Essa foi a minha opinião sobre o primeiro jogo. Deixem nos comentários a opinião de vocês, contribuam para o debate. Muito obrigado por assistir esse vídeo e avante Cruzeiro! Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.